Obrigado pela compreensão e paciência. Fiquem agora com a segunda parte do Jornal PEN 24. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Essas foram as dicas do Guilherme, o nosso especialista em fake news. Fiquem alerta. Essa medicação, ela está sendo um teste que para algumas pessoas deram certo, mas que ainda não foi liberada pelo Ministério da Saúde. Lembre-se, você comprar essa medicação e tomar a dose errada, ela pode acabar sim levando à morte. Agora seguimos com a nossa próxima especialista, Marina. Ela vai falar um pouquinho mais sobre a fake news. Fica de olho. É com você, Marina. Oi pessoal, eu vou falar sobre o coronavírus e as recomendações nas fake news das redes sociais. Então, uma dessas recomendações é: o uso de maconha e de loló faz com que mate o vírus do coronavírus? É fake news. O Ministério da Saúde não recomenda nenhum tipo de drogas ilícitas. Outra recomendação é: o uso de chá de erva doce faz com que mate o vírus do coronavírus? Também é fake news. O Ministério da Saúde diz que não há nenhum estudo sobre substância alimentícia, sobre substâncias vitamínicas, até sobre remédios que tenha sido comprovado matar o vírus do coronavírus. Outra recomendação é segurar a respiração por 10 segundos para verificar se houve fibrose no pulmonar causada pelo vírus do coronavírus. É fake news. O Ministério da Saúde diz que o único jeito de descobrir se houve ou não o contágio da doença são com exames laboratoriais. Então, a propagação dessas fake news faz com que haja muito pavor e pânico entre as pessoas. Então, pessoal, o único jeito de você saber se há ou não o contágio é com exame laboratorial e sempre seguir as recomendações do Ministério da Saúde. E qualquer dúvida, procurar sempre um especialista. E estamos de volta ao estúdio. Agora teremos 2 depoimentos, um do nosso jornalista Yuri. Ele vai falar um pouquinho sobre como está sendo as famílias nessa quarentena. Temos um caso de uma família que fez um churrasco em plena quarentena, mas afirma a família que foi usado o álcool gel durante todo o churras. E logo em seguida teremos um depoimento de uma de nossas jornalistas, Tamires. Esta que fez um pequeno vlog falando da situação em seu bairro e dizendo como está a situação em sua própria casa e sua saúde, que também não está nada bem. É com você, Yuri. Realizou um pagode aqui no quintal com muitas pessoas, mesmo sabendo da crise do corona, mas tomaram suas precauções e em cada mesa tinha um bunker de álcool em gel e tinha no mínimo em média 30, 40 pessoas. Seguimos agora com as nossas pesquisas em campos com os nossos jornalistas Marcos e TK. Marcos foi até a rua, assim como o TK também, fazer uma pesquisa de campo para ver se as pessoas estão seguindo à risca a quarentena. E como está sendo o trabalho dos agentes de saúde e trabalhadores que não podem ficar em suas casas, pois precisam trabalhar. Assim também mostraremos como está sendo as vacinas. É com vocês, Marcos e TK. Olá a todos, tudo bom? Sou o Marcos do T2024 do Senac, tá? O meu visto, vendo a quarentena, é que poucas pessoas estão aderindo, outras não, né? De domingo para cá, eu notei uma grande movimentação nas ruas,
principalmente o comércio está fechado, mas bastante entregadores, mas muito idosos passeando sem máscara, sem proteção alguma. Ontem eu fui no mercado e notei uma aglomeração dentro do mercado, muito idosos, até um idoso estava reclamando por o VLT estar barrando pessoas acima de 60 anos para não ficar circulando, né? Mas o que eu visto, que poucas pessoas, 40 pessoas estão saindo na rua, 60 não. 60% da população está em casa. Mas o mais difícil é manter os idosos, porque eles querem passear com o cachorro, quer ir numa padaria, então eles, em vez de ir direto na padaria e voltar, não, eles ficam andando em volta, quarteirões, 1, 2 vezes, falando com as pessoas sobre o assunto, né? O meu ver isso. Do meu caminho de casa até o trabalho, notei barreiras, né? Mas muitas pessoas também andando na rua conforme desrespeitando o decreto, né? Inclusivamente muitas pessoas em família, né? Em famílias no carro, 4 pessoas dentro do carro. Eu achei desnecessário isso, né? Se você vai no mercado, você vai sozinho, não precisa levar a família inteira, né? Notei bastante isso, a irresponsabilidade das pessoas nessa crise de pandemia. Obrigado a todos. Eu tô aqui no Mendes Convention para vocês verem como que tá sendo a triagem primeiro. Bastante carros, bastante gente aderindo. Tem a triagem, né? Ele entrega um selinho para as pessoas, né? E esse selinho a pessoa pega lá na frente assim que entra aqui no Mendes Convention, tá bom? O pessoal da triagem já pega uma fichinha e depois vocês passam aqui no pessoal da vacinação. Aqui é a segunda triagem que o pessoal está fazendo, abordando quantas pessoas. Tá? Aqui a moça marca a quantidade de pessoas para tomar a vacina, né? A abordagem é feita nesse momento. É o momento da vacinação, é feita rápida, não demora nem 3 minutos, tá? Já vacinação e segue caminho, tá? Esse é o pessoal da equipe de enfermagem, né? Fazendo o drive-thru aqui no Mendes Convention Center, tá bom? Obrigado a vocês. Pessoal com garra, né? Oi, boa tarde a todos. Eu tô aqui no foco da vacinação, onde que tá feito no Mendes Convention Center, tá? Bastante pessoas fazendo, bastante pessoas tomando a vacina, tá? O pessoal da equipe de enfermagem fazendo bastante triagem, né? E nessa triagem faz uma triagem, passa e no último tomando a vacinação aqui do pessoal, tá bom? Pessoal da enfermagem sempre à frente a todos. Obrigado a vocês. Bom dia a todos. Eu tô aqui numa feira livre, né? Como vocês estão vendo, bastante aglomerações, povo praticamente ignorando o decreto que tem da prefeitura e do estado. Bastante idosos na rua, bastante pessoas passeando, outros conversando, muitas aglomerações, um perigo. Muitos com máscara, mas máscara de pano, que não convém, não tem segurança alguma. E muitos com máscaras de algodão, sim, principalmente os trabalhadores da feira. Mais um dia normal e hoje é o 9º dia de quarentena. Aqui na Santa Cruz dos Navegantes não tem tanta gente na rua, mas temos os trabalhadores que não podem ficar em casa. E um bom exemplo é Dedé, né? Temos o Dedé, que ele trabalha com o carro do gás, mas trabalha se cuidando, ó.
E aí, Dedé? E aí? Tá trabalhando o dia inteiro normal? Tem que trabalhar, né? Tem que atender as pessoas, né? Mesmo correndo esse risco aí, mas infelizmente, né? E a cada essa vacina para os acamados e que tem alguma dificuldade de locomoção que não pode ir até a USAF. Então, esse é a nossa prioridade agora. A gente está fazendo de casa em casa. A gente está indo uma equipe, mas só entra a técnica. Ou então a gente fica, né, se resguarda para proteger o paciente e a equipe de saúde. Tá bom, muito obrigada. É isso aí, gente. Fique em casa. Pera. É o que, produção? Hã? Aham. Ok. Estamos com ela. Senhoras e senhores, famílias, temos agora uma coisa muito, muito importante para anunciar a todos vocês. Nosso presidente fez um pronunciamento e estamos com Marcela, diretamente de Brasília. Sim, de Brasília. Ela já está aí? Tá aí? Tá aí, produção? Ok. É com você, Marcela. Boa noite, TK. O presidente da República, Jair Bolsonaro, neste exato momento, acabou de se pronunciar. E com essas palavras, o mesmo disse que não existe terra arrasada. O que está passando no mundo tem mostrado o grupo de risco, que são as pessoas acima dos 60 anos, e que raros são os casos das pessoas com 40 anos de idade com riscos fatais. O presidente Jair Bolsonaro também falou sobre o seu histórico de vida como atleta e que se viesse pegar este vírus, que trataria como um simples resfriadinho. E ao mesmo tempo ele fala sobre a busca e a comprovação e a eficácia da cloroquina no tratamento da Covid-19. Ele também diz acreditar em Deus e deixou suas singelas homenagens aos profissionais da saúde. O presidente Jair Bolsonaro também diz, abre aspas, Deus abençoe a nossa pátria querida, fecha aspas. É com você, TK, aí dos estúdios da TEM 24. Senhoras e senhores, a coisa tá ficando feia. Mas diz aí, Marcela, o que o povo tá achando do que o nosso presidente acaba de anunciar? Diz aí, o que o povo está achando? É com você, Marcela. Boa noite, TK. Eu ainda continuo por aqui. Como você me pediu, eu conversei um pouco com a população que estão aqui aos redores. E a população e o Ministério da Saúde, eles não estão de acordo com o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. O Ministério da Saúde quer evitar as aglomerações e continuar fazendo a quarentena, para não prejudicar a nossa população. A população também diz que o presidente Jair Bolsonaro, ele quer matar os velhos pobres que recebem aposentadoria pelo INSS e por outros órgãos. Assim, ele terá menos gasto com os pobres. A população disse também que ele já cortou uma grande parte do Bolsa Família
entre outras coisas, viu? A população por aqui está bem revoltada com o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, tá? E lembrando a vocês que estão aí em casa, é só para ser feito o uso dos EPIs, né? Das máscaras e das luvas, aquelas pessoas que já estão contaminadas, aquelas pessoas que provavelmente estejam contaminadas, os profissionais da saúde, tá, gente? Porque isso, as pessoas comprando as máscaras, as luvas, pode vir lá na frente a fazer falta. E, gente, continuem cada um nas suas casas. Assim pede a população que está por aqui. Tá ok? É com você, TK, aí do Tem 24. Um grande abraço e boa noite. Minha gente, tá complicada a situação. Mas vamos seguir apenas o que o Ministério da Saúde disser. Por favor, não escute o nosso presidente. Ele não sabe o que diz. E agora, mudando um pouquinho, vamos falar agora com a nossa especialista Dani Tri. A Dani, ela é nossa especialista infectologista. Ela vai explicar a nós agora a diferença sobre a gripe espanhola e o novo Covid-19. É com você, Dani Tri. Isso mesmo, pessoal. Então, para a gente conseguir entender o que estamos passando nos dias de hoje, precisamos olhar para o passado e aprender um pouco com os nossos antepassados, através de tudo aquilo que eles viveram através da epidemia e das pandemias. Então, hoje vamos falar sobre a mãe das pandemias, que é a gripe espanhola. Ela é considerada a mãe das pandemias pela quantidade de pessoas que foram infectadas e também pela quantidade de pessoas que acabaram, infelizmente, falecendo através do contágio desse vírus. Bom, na verdade, a gripe espanhola surgiu nos Estados Unidos através de um soldado que foi infectado e começou a apresentar sintomas de gripe muito forte. E depois disso, depois de 14 dias do surgimento desse soldado, apareceu mais de 1.500 pessoas também, soldados, também infectados pelo vírus. E assim começou também a se espalhar pelos Estados Unidos. Esses soldados voltaram para suas casas e acabaram levando então o vírus para a Europa. E da Europa chegou aqui no Brasil, através de Recife, Salvador e do Rio de Janeiro, que veio um navio para cá da Europa e ele parou nessas cidades e acabaram trazendo o vírus para o nosso país. É interessante destacar que a gripe espanhola ela surgiu no final da Primeira Guerra Mundial, em 1918. E a Primeira Guerra Mundial ela matou 8 milhões e meio de pessoas, e a Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de pessoas, infelizmente, acabaram morrendo na Segunda Guerra. A gripe espanhola, ela matou de 50 a 100 milhões de pessoas. Nos registros que tem daquela época, tem de 50 milhões de pessoas mortas. Porém, os pesquisadores, eles estimam que, na verdade, foi mais de 100 milhões de pessoas que morreram, porque os registros, muitos não eram feitos. Então, na verdade, estima-se que foi mais de 100 milhões. Então, a gripe espanhola matou muitas pessoas. O contágio nas pessoas era feito através do contato, tosse e pelo ar, assim como é feito pelo coronavírus. Os sintomas que as pessoas tinham eram dores musculares, intensa dor de cabeça, insônia, febre, cansaço excessivo, dificuldade para respirar, que é a sensação de faltar o ar, inflamação na laringe, faringe, traqueia e os brônquios, pneumonia, dor abdominal e também apresentava batimentos cardíacos aumentado ou tinha diminuição deles. Após algumas horas do surgimento dos sintomas, os pacientes
com a gripe espanhola podiam apresentar manchas marrom no rosto, a pele ficava azulada por causa da falta do oxigênio no sangue, então começava a ficar azulada a pessoa, tosse com sangue, sangramento, tanto no nariz como também nas orelhas. Então era uma gripe, né, um vírus que atingia todo o trato respiratório ali da pessoa. As pessoas que ficavam infectadas por esse vírus, diferentemente do coronavírus, na verdade eram pessoas mais jovens, então eram jovens e adultos entre 20 e 40 anos que ficavam infectados por esse vírus. E a hipótese é justamente por ter um sistema imunológico mais preparado, mais ativo, então o sistema imunológico queria criar uma resposta muito rápida para esse vírus, para esse invasor, e essa pessoa acabava, infelizmente, ficando doente, contaminada pelo vírus. Uma outra coisa que é muito interessante falar aqui é que a Inspetoria de Higiene colocou no jornal da época conselhos para a população seguir durante essa crise na saúde. E estava escrito: evitar aglomerações, principalmente à noite, não fazer visitas, tomar cuidados higiênicos com o nariz e garganta, evitar toda a fadiga. O doente, os primeiros sintomas, deve ir para a cama, pois o repouso auxilia a cura e afasta complicações. O doente, ele não deve receber visitas, absolutamente nenhuma visita a pessoa doente poderia receber naquela época. Evitar causas de resfriamento. As pessoas idosas, ela deve aplicar-se com mais rigor ainda todos esses cuidados. Bom, lá em 1918, o que acontecia? Todas as pessoas da classe social foram atingidas por esse vírus. As escolas foram fechadas, os bondes estavam vazios, que era o meio de transporte, o comércio fecharam as portas também. Naquela época tinha muitos remédios que as pessoas prometiam nas farmácias, que seriam remédios milagrosos, mas não existia um remédio para cura da febre, da gripe espanhola. Os hospitais, eles ficavam muito abarrotados porque tinha muita gente infectada e não tinha hospitais suficientes para receber essas pessoas. Assim também vimos as medidas que os governantes de cada estado começaram a aplicar nos estados, né? Então começaram a fechar as escolas, começaram a fechar os comércios que não eram essenciais, funcionando só aqueles que realmente não podem parar. Então a gente vê medidas que se parecem muito com as medidas que foram feitas naquela época. Lá no Rio de Janeiro chegou a ser registrado cerca de 1.000 mortes em um único dia. Então, para ver a quantidade de avanço e tão grave que foi essa gripe espanhola. Aqui nesse gráfico mostra o pico do contágio, que foi de outubro a finalzinho de novembro. Aqui só mostra de Londres e dos Estados Unidos, mas é um pico muito elevado. Bom, tratamento, não foi descoberto nenhum tratamento para a gripe espanhola. E, na verdade, o aconselhamento era que as pessoas ficassem em repouso, manter uma alimentação saudável e se hidratar bastante. Como não tinha nenhum tipo de tratamento, as pessoas, na verdade, os médicos receitavam aspirina para os pacientes infectados, que era um anti-inflamatório que servia para aliviar a dor e também abaixar a febre. Então, não se tratava exatamente em si o vírus, mas sim aos sintomas, né, que as pessoas sentiam. Então, as pessoas acabavam só se curando, aquelas pessoas que tinham um sistema imunológico muito bom, e as que não tinham acabavam vindo a falecer. No Brasil, teve 35.000 mortes. Entre eles foi o presidente da época, Rodrigues Alves. Então, o presidente da época, que seguiu o segundo mandato da presidência, também chegou a falecer.
era recomendado que os corpos fossem deixados nas portas de suas casas para serem recolhidos de tantas pessoas que faleciam. Então a pessoa falecia, deixava na calçada, em frente à sua porta, via um coveiro, pegava os corpos, colocava e levava para ser enterrado. Não tinha caixões suficientes para todo mundo. Chegou uma época que até os coveiros que recolhiam os corpos ficaram doentes, então não tinha mais quem recolher os corpos e acabaram que os policiais tiveram que sair recolhendo os corpos, começaram a escoltar pessoas também para ajudar nesse processo. Então os hospitais ficavam cheios, não tinha para separar as pessoas contaminadas, né, com vírus, colocavam lençóis, a enfermagem, né, o pessoal da enfermagem tapavam, né, o nariz, a boca, né, onde o vírus poderia estar entrando. Bom, o coronavírus estima-se que uma pessoa infectada pode contaminar entre 2 a 3 pessoas. O tempo de manifestação do contágio é a partir de 4 a 6 dias. Então, a maior medida contra o contágio é sim ficar em casa. Então, assim como naquela época, 102 anos atrás, as pessoas eram recomendadas que ficassem em casa, assim também deve ser feito nos dias de hoje. Porque quanto menos pessoas contaminadas, infectadas pelo vírus, menos pessoas vão ser contaminadas também. O contágio será pequeno. Então, o isolamento social nada mais é do que ações individuais e também ações coletivas. Vamos pensar no próximo. Então, você que pode ficar em casa, fique na sua casa. Claro, tem pessoas que o patrão não liberou, empresas e trabalhos essenciais. Mas quem pode ficar em casa, fique em casa. Não façam festas, não evite aglomerações, porque é um vírus que tem se espalhado facilmente. Então é isso que viemos falar hoje com vocês. Espero que vocês tenham entendido a mensagem que queríamos passar para vocês. Muito obrigado, Dani Tri, por esclarecer para nós a diferença da gripe espanhola e o Covid-19. E agora, senhoras e senhores, o nosso jornal já está chegando ao fim, mas antes vamos terminar com uma chave de ouro, falando agora com a nossa especialista enfermeira Jacira. Ela vai explicar um pouquinho sobre a entrevista que foi dada do nosso doutor Drauzio Varela. É com você, Jacira. Bom, o que o Drauzio Varela tem falado em seus vídeos, que é para manter sim a quarentena, que essa é a melhor forma de se evitar a propagação do vírus, manter todas aquelas orientações, seja do Ministério da Saúde, dos secretários de saúde, do Ministro da Saúde, que é a higienização das mãos constantemente, quando não houver a possibilidade de utilizar álcool em gel. Essa é a minha contribuição. E esse foi o nosso jornal Tem 24. Muito obrigado pela sua presença e, por favor, fiquem em casa. Com vocês, o nosso anúncio final. É com você, Sérgio Santa Cruz. Novas vítimas fatais. Não podemos cometer os mesmos erros da Itália, onde milhares de pessoas já morreram infectadas. Aqui no Brasil já foram registrados óbitos. A melhor arma da população é o isolamento. A ordem dada por todos os prefeitos da Baixada Santista é de quarentena total por 14 dias. Retornem para suas casas. Não serão mais admitidas pessoas aglomeradas.